Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje o nosso passo a passo é dessa lancheira térmica aqui, ó, ou de uma bolsa térmica, que eu fiz ela pensando pro Dia dos Professores, que já tá se aproximando, e você que quer dar um presente bem especial pro seu professor, caso você seja estudante, ou pro professor do seu filho, essa peça aqui, ó, é um excelente presente. Aqui na parte interna dela eu coloquei um zíper assim, ó, que o que você colocar aqui dentro, seja quente ou frio, por causa desse zíper, vai se manter na temperatura ideal, tá? A apostila com o molde e todas as medidas que a gente vai precisar tá disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Vamos lá costurar? Pro molde do corpo, a gente vai cortar ele 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta, minha manta tá aqui por baixo, e 2 vezes no etaflon. O meu etaflon, que é essa manta térmica aqui, eu cortei ele 1 centímetro na volta toda e com o auxílio de uma cola spray eu colei essa parte branquinha dele na minha manta. Eu fiz isso nos 2 espelhos, tá? Esse etaflon precisa ser colado para ele não ficar sambando dentro da nossa peça. E pro forro, eu tô utilizando o bagum, que eu cortei exatamente na medida do meu molde e eu preciso dele 2 vezes também. O molde da parte de cima, eu tenho 2 vezes no meu tecido principal e 2 vezes na manta. Aqui eu já fiz um metalacê, um quilt, né? Um quilt livre no meu tecido principal. E para a parte do forro, ele é maior aqui na volta toda, que vai facilitar a nossa costura da parte interna aqui, tá? Tem essa medida no molde para vocês também. Para o meu projeto, eu também vou precisar de um zíper, de um cursor e, é claro, uma etiqueta. Essa etiqueta aqui é lá do meu parceiro que adere personalizados, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto. Aqui no meu bagum, nos 2 recortes, eu fiz 2 marcações. Da lateral para dentro eu marquei 2 centímetros e do lado de cá para dentro eu também marquei 2 centímetros. Repeti o mesmo processo aqui em cima, tá? A parte de baixo, ó, a gente consegue visualizar porque ela tem a caixinha de leite e a parte de cima mais reta. E é aqui que a gente vai fazer essa marcação, tá? Vou reservar uma parte e vou pegar o meu zíper. Eu vou destacar uma perninha dele, por enquanto a gente vai usar só uma perninha, tá? O meu zíper, dessa vez eu vou costurar ele com os dentinhos virados pra cima. E aqui na primeira marcação dos 2 centímetros, eu vou jogar o meu zíper pra dentro desse jeito, tá? Igualando ele aqui com a marcação dos 2 centímetros. E é a partir dessa marcação que eu vou começar a costurar o meu zíper. Chegou aqui no finalzinho, ao invés de entrar com ele pra dentro, eu vou descer com ele pra baixo desse jeito assim, ó. Vou deixar uma orelhinha virada aqui pra baixo e posso parar minha costura na marcação dos 2 centímetros. Desse jeito assim, ó, o meu zíper já tá costurado. Agora eu vou pegar a outra metade aqui do meu bagum e com os 2 assim, ó, frente com frente as marcações, eu vou começar a costurar o meu zíper aqui nas marcações. Só que como eles precisam se encontrar assim depois para fazer o fechamento, eles precisam estar com essa parte que entra para dentro do seu material na mesma posição, desse jeito que vocês estão vendo. Aqui eu comecei, né? Aqui eu vou, como eu gosto de costurar o meu material nessa posição, eu vou começar a minha costura jogando ele pra baixo, vou vir costurando e chegando aqui eu vou entrar com ele pra cima. Se você não quiser começar lá, achar mais fácil costurar por aqui, não tem problema, é só você ir costurando nessa posição. Eu não gosto muito, eu acho que fica meio... É como se estivesse na contramão, né? Eu prefiro costurar desse jeito. Então, você deixa espaço suficiente sobrando aqui, ó, pra entrar com seu zíper pra dentro e começa a costurar a partir daqui, obedecendo essa marcação dos 2 centímetros. Zíper costurado aqui dos 2 lados, ó. E eles vão ficar assim, ó, frente com frente, os 2 estão entrando no mesmo lugar. Porque quando a gente colocar a nossa peça e ela fazer desse jeito aqui, ó, o nosso zíper, ele vai fechar
na posição certinha, tá? Isso aqui é muito importante. Eu não sei se eu disse anteriormente, mas esse zíper aqui você vai costurar no lado direito do seu bagum, tá? Feita essa costura do zíper, agora a gente vai começar a costurar o nosso tecido de forro da parte de cima, né? Da parte que é a nossa alcinha da nossa lancheirinha. Eu vou pegar aqui aquele recorte maior do meu tecido de forro, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, e eu vou costurar assim, ó, direito com direito aqui, se caso o seu tecido tiver direção, né? E eu vou passar uma costurinha com o pezinho de máquina. Lembrando de deixar essa pontinha desse zíper aqui, que a gente deixou sobrando, você tem que entrar com ela pra dentro, você não pode costurar por cima dela, tá? Costurou aqui, ó, esse meu forrinho, eu vou passar uma costura com o meu forro jogado pra cima, com ele aberto assim, tá? A gente não vai fazer assim como a gente faz de costume, não. Então, eu vou passar uma costurinha só aqui em cima com o meu forrinho jogado pra lá. Feito isso aqui, eu vou repetir o mesmo processo aqui com a outra metade do meu bagum. Forrinho costurado aqui na parte de cima. Agora a gente vai reservar essa parte aqui por enquanto pra gente trabalhar na parte principal, porque a gente precisa dela pra dar continuidade aqui, tá? Eu vou pegar aqui a parte da alça, a parte de cima aqui do meu tecido. E eu vou costurar aqui na parte de cima desse meu tecido principal que tem o meu etaflon colado, tá? Essa parte de cima você não precisa colar etaflon nela, é só aqui dentro, porque na parte de cima ele fica aberto, tá? Não tem função nenhuma térmica essa parte de cima não. Então essa parte de cima não precisa colocar etaflon. Aí agora eu vou colocar direito com direito dos tecidos aqui e vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Prontinho, já fiz a costurinha de união e aproveitei para fazer a minha costura de pesponto, tá? Feito isso aqui, a gente vai repetir o mesmo processo com a parte das costas ou da frente, porque é tudo exatamente igual. A gente precisa fazer a mesma coisa com as outras duas metades, tá? Agora a gente vai marcar aquela abertura central aqui pra gente fazer a costura de acabamento dela. E aqui pelo lado da manta, eu vou pegar esse meu molde aqui, ó, que é o molde da parte de cima, o mesmo que eu utilizei para riscar. Essa parte aqui, esse risco que tem aqui dentro, vocês vão cortar e vai deixar ele vazado assim, tá? Agora eu vou igualar aqui, ó, vou encaixar em todas as laterais. Eu vou prender com um grampinho antes de costurar, para não ficar torto, não sair do lugar, tá? E aqui na parte de trás, eu vou fazer uma marcação com a caneta para deixar marcado aqui bem em cima desse vazado aqui, que serve de apoio para as mãos. Eu vou marcar com a caneta, então eu vou riscar. E essa parte aqui agora pode ser com caneta permanente, não precisa ser com canetinha fantasma não, tá? Porque esse acabamento aqui, essa parte da manta, ela vai ficar virada para dentro do forro, então ela não vai aparecer. Só não pode ser uma caneta muito escura, senão pode aparecer sim, tá? Então, eu vou riscar isso aqui na toda volta e vou fazer a mesma coisa com a outra metade, com a parte das costas. Marcação feita, eu vou pegar essa parte interna aqui, ó, que a gente costurou bagum, zíper, essa aqui que a gente tinha acabado de fazer. Eu vou pegar pelo lado direito aqui do meu material, a costura de união do bagum com o meu tecidinho de forro, eu vou encostar ela aqui na união desse tecido liso aqui com esse tecidinho estampado. A costura de união, tá? Não é a costura de pesponto, não. Então, encontrou aqui, ó, costurinha com costurinha, a gente vai prender e vai deixar bem preso pra não sair do lugar. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, costurinha com costurinha. Desse jeito assim, porque lembra que no início do vídeo que eu falei com vocês que essa parte aqui é maior, que eu deixei maior para ficar mais fácil de fazer essa costura aqui em cima? A gente não pode igualar ela aqui em cima não, porque senão o nosso zíper ele vai ficar virado para baixo, ele vai ficar um pouquinho mais para baixo e acaba que não dá certo no final, tá?
Então, costurinha encontrada dos dois lados, tá tudo preso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma costura em cima dessa marcação que eu fiz, com o menor pontinho da máquina, pontinho mediano, tá? Em seguida, eu vou cortar aqui na parte interna com a minha tesourinha de picote, pra gente poder desvirar e fazer a nossa costura de pesponto. Vocês vão acompanhando isso comigo durante a costurinha que eu fizer aqui na máquina agora. Fiz alguns piques aqui, ó, no entorno todo dessa minha costurinha, deixei um excesso aqui de tecido sobrando, não corta muito rente não, tá? Cortou aqui, deu esses piques nessas partes arredondadas, a gente vai jogar isso tudo aqui por dentro dessa abertura que a gente acabou de fazer, tá? E pode ir jogando com cuidado, não tem dificuldade de passar isso aqui agora não, tá? Só precisa passar devagar para não acabar estourando a costura. Passou isso aqui pra dentro, ó, a gente vai ajeitar aqui, ó, a costurinha aqui na parte de cima. Se quiser levar pro ferro isso aqui e passar antes de fazer a costura de pesponto, também pode. Eu gosto de ir prendendo assim, ó, que eu consigo passar a costura sem muita dificuldade. Agora a gente vai passar uma costura de pesponto na volta toda, vai ajeitando o seu tecido na parte de baixo. Feita essa costurinha aqui, a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui na parte das costas, tá? Com essa abertura aqui, tudo exatamente igual. E depois de fazer esse acabamento aqui na parte interna, a gente pode esticar aqui o nosso material, deixa tudo bem alinhadinho. Se quiser prender o seu bagum aqui na parte de trás, antes de fazer esse corte, também pode, tá? Eu vou passar uma costurinha, eu vou começar ela daqui da pontinha, vou subir aqui por cima e vou terminar ela aqui na pontinha também. Essa parte da lateral não precisa costurar por enquanto, tá? Mas se você quiser refilar esse excesso de forro que tá sobrando aqui, não tem problema. Só não pode costurar. Eu vou fazer essas duas costuras nessa parte aqui e na outra metade, que seria a parte das costas. Agora a gente vai colocar direito com direito aqui das duas metades e a gente precisa alinhar aqui, ó, essas costurinhas aqui, a costurinha da parte de cima e a parte de baixo do corpo aqui da nossa peça. E eu vou prender aqui dos dois lados antes de fazer essa costura. Prendeu aqui, a gente também vai pegar esse tecido de forro aqui, ó, e vai jogar ele por cima do nosso material. E aqui a pontinha aqui tem que encaixar, porque a gente tem a união aqui da parte do forro com a parte principal. E do lado de cá também a mesma coisa, a gente precisa alinhar essas costurinhas para ficar tudo bem assimétrico. Alinhou aqui essas costurinhas, né, a união aqui de tecido com tecido, a gente vai prender tudo na volta toda e vai passar as seguintes costuras. A gente vai fechar direto as duas laterais aqui, ó, vai fechar a parte de baixo do forro, deixando um espaço bem grandinho aqui para desvirar. E aqui embaixo eu também vou fechar também com um pezinho de máquina. Depois a gente pode fechar as caixinhas de leite, tanto do tecido principal quanto do tecido de forro. Esse zíper aqui, ó, que tá sobrando aqui, a gente não pode esquecer de jogar ele pra dentro quando a gente estiver costurando, tá? É muito importante que isso aqui esteja preso no lugar. Prontinho, ó, a nossa peça depois de costurar ela vai ficar desse jeito.
Agora a gente vai desvirar, puxando aqui pelo centro da nossa peça com bastante cuidado para não rasgar esse Cetaflon, tá? Se você quiser levar essa peça pro sol e deixar ela no sol, fica mais fácil porque esse Cetaflon vai ficar mais molenguinha pra gente poder desvirar. Mas nada que com muito cuidado a gente não consiga fazer. Peça desvirada. Agora, antes da gente fazer o acabamento da parte de cima utilizando o viés de tecido, eu vou fechar essa abertura que eu deixei para desvirar aqui. Então, você vai acertar aqui os cantinhos desse bagulho antes da gente fechar. E é só juntar aqui, ó, as duas pontinhas, a gente junta e faz a dobrinha com meio centímetro, né, que é a minha margem de costura, e passa uma costurinha aqui embaixo para fechar. Depois de fechar isso aqui, a gente pode jogar o nosso tecido de forro, né, o nosso bagulho todo lá pra dentro, antes da gente fazer o nosso acabamento na parte de cima. Agora a gente vai fazer o acabamento na volta toda aqui, ó, nessa parte de cima, usando o nosso viés de tecido. Eu já tô com ele cortado aqui, mas você pode utilizar viés pronto também, tá? Que é o viés industrial. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes aqui no canal como se faz a aplicação do viés, tá? Pra não ficar muito redundante, eu vou deixar essa parte do vídeo mais acelerada, mais rápida. Mas eu vou deixar o link também aqui do vídeo onde eu ensino a aplicação desse viés bem detalhada, tá? Então, esse viés eu vou começar o acabamento dele mais aqui na pontinha, ó. Aqui na lateral, pro meu acabamento ficar escondido aqui na lateral. E eu vou fazer a aplicação dele começando pela parte interna, porque o acabamento, a finalização dele eu faço do lado de fora. Feito o acabamento com o meu viés na volta toda, ele vai ficar desse jeito assim, ó, bem fácil de fazer. Agora a gente vai puxar aqui, ó, o nosso zíper, esse zíper aqui, essa pontinha que a gente deixou, eu deixei pouquinha coisa, mas se você quiser deixar mais, não tem problema não, tá? A gente vai passar o nosso cursor e vai levar ele até do outro lado, até a nossa peça ficar bem certinha. Ficou certinho esse seu cursor aqui? A gente vai pegar assim, ó, um pedacinho de bagum e vai fazer o acabamento aqui na pontinha, ó. Você vai juntar, né, as duas perninhas, ela já vai ficar fechada quando a gente passar o nosso cursor. A gente vai fazer um acabamento aqui no nosso bagum, como se a gente estivesse utilizando o próprio viés. Aí a gente passa uma costurinha e a nossa peça já vai estar finalizada. É bem fácil essa colocação desse zíper aqui agora, tá? Eu vou fazer as finalizações da minha peça, você faz a mesma coisa aí. Eu vou aproveitar para colocar a minha etiqueta aqui na parte de cima e eu já tô de volta para mostrar para vocês ela finalizada. Bom, meninas, e esse é o resultado final da nossa bolsa térmica. Eu adorei o resultado final dessa peça e essa aqui, se abusar, eu vou pegar ela pra mim. Eu aproveitei para colocar uma etiqueta aqui em cima que eu tinha dito para vocês. Essa minha etiqueta aqui é lá do meu parceiro Chiadelli Personalizados. Eu vou deixar o cupom de desconto para vocês aqui na tela, mas também tem link do site e o cupom de desconto na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, já sabe, não vai embora sem deixar o seu like, que ele é muito importante, ajuda na divulgação do canal. Se inscreve e ativa as notificações, porque toda segunda-feira, às 7 horas da noite, eu tô de volta com conteúdo novo pra vocês. Ó, o passarinho tá cantando. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!